Bom dia, meus amados, queridos amigos e irmãos que fazem parte desse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua esteja com todos para a honra e glória do Senhor. Hoje nós vamos falar como destravar nossas bênçãos. Porque muitas vezes nós ficamos paralisados numa situação, muitas vezes a situação não se resolve e a gente não entende o porquê, que as coisas não acontecem, que as coisas estão demorando muito e a gente começa a reclamar sem entender por que eu estou passando por tudo isso, por que, Senhor, eu não mereço isso, e a gente enche a nossa vida de questionamento, de dúvidas, de incerteza. O que nós temos que fazer para destravar a nossa mente? Nós temos que usar o poder das nossas palavras, nas nossas orações e a determinação. Nós temos que ser determinados para a gente poder sair da situação que nós estamos. Em 1 Coríntios 10, no versículo 13, diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. A palavra de Deus está dizendo que Deus não permite uma tentação maior do que aquilo que nós podemos suportar, mas que Ele também nos dará o escape para que possamos suportar. Deus, Ele permite muitas vezes nós passarmos por alguma dificuldade, por alguns desafios, por alguns problemas, mas não é para a gente ficar parado reclamando, é para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente entender. Mas nós paramos diante dos problemas, da dificuldade, e muitas vezes nós falamos: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, eu não aguento mais nenhum dia passar por isso. É muita dor, é muito sofrimento. E a gente chora, e a gente reclama, e a gente se vitimiza. E no dia seguinte, a gente acorda e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não aguento mais passar por isso. Eu não aguento mais tanto sofrimento. E passa mais um dia de lamúrias, de amarguras, de tristeza, de dor. E no dia seguinte, lá estamos nós novamente reclamando: Senhor, eu não aguento mais nenhum dia. E isso, muitas vezes, passa-se anos a gente olhando para o problema, olhando para a dificuldade, somatizando esse problema e reclamando com Deus que nós não estamos aguentando mais. Quando, na verdade, o que é que nós temos que fazer para sair dessa situação? Mudar a direção do nosso olhar, mudar as nossas palavras, determinar a bênção na nossa vida, direcionar a nossa oração para Deus, nos ungir com a palavra de Deus, nos fortalecer com a palavra de Deus. Muitas vezes, vamos supor, se a gente tem uma bicicleta de fazer exercício, ou um aparelho de exercício, sei lá, alguma coisa que a gente usa diariamente, uma máquina de costura, ela vai enferrujando, ela vai gastando óleo, ela vai fazendo barulho, ela vai rangindo. Por quê? Porque ela está enferrujando, ela está desgastando. Então a gente precisa ir lá, colocar um pouquinho de graxa, colocar um pouquinho de óleo, lubrificar essa peça, e quando a gente vai usar ela está macia, está perfeita, está parecendo nova. Nós também somos assim. A gente fica tão paralisado no nosso problema que às vezes nós ficamos rígidos, nós ficamos com o coração duro, nós ficamos com o nosso olhar preso no problema, preso na dificuldade, preso na situação que nós estamos vivendo. E nesse momento nós precisamos de uma lubrificação, nós precisamos do óleo do Espírito Santo em nossa vida, nós precisamos orar,
nós precisamos determinar, nós precisamos profetizar, usar a arma que nós temos. Nós temos uma arma poderosa na nossa vida, a nossa palavra, a nossa oração. A nossa oração tem que ser específica para Deus. Nós não podemos ficar orando em vão, falando palavras em vão, tendo rodeios para falar com Deus. Nós temos que ser simples e objetivo. Senhor, eu preciso de tal bênção e eu já te agradeço pela sua providência. Essa determinação, essa decisão abre, destrava a nossa vida. Essa decisão, essa iniciativa de falar com Deus abertamente tem que ser nossa. Quando Josué foi atravessar o Rio Jordão com o povo israelita, a Bíblia diz que eles acamparam 3 dias às margens do Rio Jordão, mas o Rio Jordão não se abriu. O Rio Jordão permaneceu, a Bíblia fala que era tempo de cheias, o rio estava transbordando e ele permaneceu naturalmente. E o povo lá às margens do Rio Jordão, 3 dias eles ficaram, quando Deus disse para Josué que primeiro ia a arca e depois o povo passava. E quando aqueles homens que carregavam a arca, que eram levitas, colocaram os pés na margem do rio, o rio se abriu. Isso nós temos que aprender, que quando nós dermos o primeiro passo em direção à solução do nosso problema, a solução vem. E como que é que nós vamos dar o primeiro passo em direção à nossa bênção? Primeiro, nós temos que acreditar. Jesus fala assim lá em Mateus 21, 22, que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Então nós vamos usar a nossa fé, nós vamos acreditar, nós vamos orar e nós vamos determinar através do poder da nossa palavra. Tudo seja feito conforme a tua fé. Então determina, eu posso resolver isso, não pela minha força, mas pela força do Espírito Santo que habita em mim, pela força do nome de Jesus que habita em mim. Eu posso sair dessa situação. Não fique reclamando, nem chorando, nem se vitimizando diante de Deus, que você não destrava a sua bênção. Para você receber a sua bênção, você tem que se colocar diante de Deus como filho, como filha, e entender que nós servimos um Deus de poder. Tem tantos testemunhos na Bíblia de bênçãos aconteceram somente pela fé, porque a palavra de Deus lá em Hebreus diz que nós não conseguimos agradar a Deus sem fé. E essa fé que nós temos que ter é uma fé viva, é uma fé com obras, é uma fé com atitude, é uma fé com decisão, é uma fé com poder, com determinação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou conseguir uma solução em nome de Jesus. Use o nome de Jesus, use as escrituras sagradas, use a palavra de Deus. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor abençoou Jabes, que o Senhor me abençoe, alargue as minhas fronteiras, abençoe meus clientes, abençoe meu trabalho, que eu creio que o Senhor pode fazer isso. Por isso eu já te agradeço em nome de Jesus. Sempre que nós estamos buscando alguma coisa, nós temos que usar essas 3 chaves: a determinação, a palavra e a oração. A oração específica, pedindo para Deus aquilo que você precisa. Pai Santo, Pai querido, eu preciso de uma solução. Não é chorando, nem reclamando. E eu já te agradeço em nome do teu filho Yeshua. Isso é fé. E a determinação, você deu o primeiro passo buscando a solução. Então, quando nós damos o primeiro passo, que nós colocamos o nosso pé na margem do rio, o rio se abre, as portas se abrem, as bênçãos chegam e você vai glorificar e adorar a Deus porque você já recebeu a sua bênção. Coloque em prática a determinação, o poder da palavra e a oração.
creia, nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus que abre portas onde não existe, mas nós temos que estar conectado com Deus através da nossa fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos agradar o coração de Deus com a nossa fé, acreditando que Ele dará a solução para o problema que nós estamos passando, não importa qual seja. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Se você estiver passando uma situação financeira difícil, coloca nas suas mãos aquilo que você tem. Agradece e abençoa. E Deus vai multiplicar o que você tem nas suas mãos. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, por esta palavra tão abençoada que o Senhor tem colocado em meu coração. Pai, em nome do Teu Filho Yeshua, a Tua palavra diz que tudo o que nós pedimos em oração, crendo recebereis. Eu creio nessa palavra, intercedo por cada pessoa que faz parte desse canal, que está vendo esse vídeo, que ela venha colocar em prática esses ensinamentos, para que ela possa destravar a chave das bênçãos, Pai, que ela possa receber as bênçãos do Senhor nas mãos dela e que ela possa ver o quão poderoso e maravilhoso Tu és. Louvado seja o Seu nome, toda honra e toda glória é dada a Ti, que é um Deus de poder, um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Tudo que nós Te pedimos é em nome do Teu Filho e nós cremos nessa palavra, por isso nós já Te agradecemos. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, deixa seu like, deixa seu comentário é muito importante para nós. E se você está chegando agora e ainda não for inscrito, se inscreva e venha fazer parte dessa família de vidas transformadas. Amém? Que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.